que acaba afetando os nossos corpos. E aí, dentro desse contexto, a Lélia traz uma coisa muito importante, que é a gente colocar essas questões no centro da discussão. Porque enquanto essas discussões não forem prioridades, a gente vai continuar vivendo numa sociedade que ela vai ser machista, que ela vai ser racista, que ela vai ser homofóbica e que ela não vai se conscientizar para mudar. Né? Então, eu nem sei se eu consigo resumir todo o papel de Lélia, né, em 20 minutos, que é mais ou menos o tempo que eu tenho aqui de fala, mas Lélia trouxe essa força e esse pioneirismo de uma mulher que ela se colocou além do seu tempo para trazer pautas que elas são caras, né, para Lélia e para boa parte da sociedade, mas ao mesmo tempo que coloca o dedo na ferida. Porque hoje, né, principalmente, eu não sei se todas vocês tiveram o termo, ou porquê, né, existe o feminismo negro, e aí eu vou falar um pouquinho dessa importância, e até mesmo o que o 8 de março significou, porque o 8 de março ele traz uma luta de mulheres que estavam ali numa fábrica e que morreram no incêndio, né, que deram suas vidas, e que quando você olha para o histórico dessas mulheres, em sua maioria são mulheres brancas. E aí, qual que é o ponto que eu chego nisso? Enquanto as mulheres brancas conseguiam reivindicar seus direitos, as mulheres negras, muitas das vezes, estavam ali domesticadas, cuidando dos seus filhos, limpando os seus lares, né? Dessas mulheres brancas. Então, assim, o feminismo, quando ele começou a ser discutido, ele começou a ser discutido a partir do corpo da mulher branca. E aí, depois que veio essa revolução de interseccionalizar o feminismo, que é falar, né, a partir do gênero, a partir da raça e a partir da classe social, porque a gente sabe que que você ser rico ou pobre no país faz diferença, que você ser negro ou branco faz a diferença, porque a gente acaba sofrendo desafios e acaba tendo momentos e até oportunidades desiguais. E aí, dentro desse processo, quando a gente fala do feminismo negro, a gente fala dessa abordagem de falar também do corpo das mulheres negras, porque o desafio que as mulheres negras passam na sociedade, ele acaba sendo duplicado perto do que as mulheres brancas passam. Isso não quer dizer que uma é melhor que a outra, ou que uma é melhor ou menor a dor. Não, não é isso. É dizer que tem dores maiores, dores diferentes e dores específicas, e que a gente precisa estar muito atenta a essas dores, né? E quando eu digo essas dores, eu vou pegar um exemplo meu, né? Eu sou uma jovem negra, então, da periferia de São Paulo, mas eu não moro, nunca morei em favela. Então, eu sei que uma pessoa que mora em favela, uma jovem negra, assim como eu, que mora em favela, teve uma vida totalmente diferente da minha. Teve muito mais dificuldades que eu, né? Eu tenho o apoio dos meus pais, da minha família. Quem não teve esse apoio teve mais dificuldades que eu. Então, é a gente entender qual é o nosso lugar, né? Os privilégios que a gente acaba tendo dentro desses espaços e discutir. Então, quando a gente traz essa questão do feminismo negro, é trazer essa importância de também trazer as mulheres negras para o centro da discussão. E aí, o que eu acho muito importante hoje da nossa luta e de toda a construção que a gente faz é o quanto a gente diversifica esse feminismo e começa a construir o feminismo que fale com todas as mulheres e que alcance todas as mulheres. E aí, essa discussão vai até chegando nas mulheres trans, que também não é um lugar meu de fala, mas que a gente sabe que hoje ser mulher trans é uma realidade e a gente precisa começar a trazer isso para a pauta do feminismo, né? E é algo que a gente vê muito raro, né? Não sei vocês, mas eu nunca tive uma roda de conversa feminista onde eu vi uma pessoa trans. E a gente precisa começar a abrir a nossa roda, abrir o nosso espaço para trazer essas diferenças, né? E aí falar do feminismo negro e de Lélia Gonzalez é trazer essa força de uma mulher potente, que ela teve uma vida extremamente marcada por luta, né? Por muita luta, mas que, ao mesmo tempo, ela deixou um legado muito importante para as mulheres negras e para as mulheres em geral aqui no nosso país. Né? Ela trouxe o marco de uma força revolucionária e isso faz com que hoje a gente celebre o nome de Lélia Gonzalez, que a gente pesquise sobre Lélia e que a gente cada vez mais multiplique a biografia dela e tudo que ela construiu aqui no país.
Tanto que nós temos a Angela Davis, né, como eu disse inicialmente, a Angela Davis também é uma grande precursora do feminismo negro. E aí ela atua nos Estados Unidos. E aí a Angela, quando veio dar uma entrevista aqui no Brasil, né, ela falou: nossa, vocês aqui no Brasil me exaltam tanto, mas vocês tiveram uma joia preciosa, que foi Lélia Gonzalez. E vocês precisam exaltar a Lélia Gonzalez, porque tudo que eu sei, eu devo a Lélia. Então, assim, é muito importante também a gente ter como referência no campo nacional, né? Mulheres que fizeram história aqui no nosso país também, porque nós temos muitas. E Lélia é um desses nomes que por muito tempo ficou, né, apagada ali, visibilizada, mas que hoje tem uma gama de mulheres e uma gama de movimentos que traz essa força de exaltar o papel e a importância da luta dela e do trabalho dela para a nossa sociedade, porque, de fato, ela foi uma mulher revolucionária. Então, o que eu tinha para falar para vocês de Lélia, né, apresentar um pouquinho, era sobre isso. Claro que tem várias discussões para a gente fazer em torno disso. Não sei se nós vamos ter o tempo hábil, mas gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta ou se vocês querem falar alguma coisa sobre a minha fala. E eu estou super à disposição agora para ouvir vocês. Letícia, uma coisa que você falou quando você veio aqui em casa, que eu não tinha me parado para pensar, é sobre a pirâmide, né? Porque eu fui uma mulher que eu sofri tanta preconceito de gênero. Eu não sou uma mulher branca, né? Meu avô era indígena, mas eu acho que pelo fato do meu pai ser branco, eles tratam você como se você fosse branca, né? E então eu não senti esse preconceito nem de origem indígena, nem de origem negra, mas eu senti muito de gênero. Então eu lembro que quando você falou que na pirâmide, né, o topo da pirâmide era o homem branco, depois a mulher branca, depois o homem negro e depois a mulher negra, eu achava que não, que o homem negro estaria na frente, que ele estaria o segundo. E aí explica para as meninas a pirâmide para elas entenderem. Dos privilégios, né? Perfeito, Alcione. Quando eu faço até a comparação, né, de mulheres negras e mulheres brancas, não queremos dividir, ao contrário. É a gente perceber que tem diferenças nos nossos corpos, né? E até mesmo nas demandas que nós temos. E aí, dentro desse processo de pirâmide, nós temos a pirâmide social. O que é a pirâmide social? É a gente enxergar quem na sociedade tem mais privilégios. Então, em primeiro lugar, quem tem mais privilégios são os homens brancos, e aí fica muito fácil da gente entender o porquê. Primeiro, homem, segundo, porque é branco e acaba tendo esse processo da branquitude, acaba gerando mais privilégios. No segundo momento, vem a mulher branca, por conta da questão também da cor de pele, né, que acaba colocando à frente do homem negro. Em terceiro lugar, vem o homem negro, porque a gente sabe que hoje, por exemplo, quando a gente vai falar de violência policial ou do encarceramento, os homens negros são os que mais estão nessa linha de frente, são os que mais morrem de forma brutal. E aí, por último, vem a mulher negra. E aí, por que vem por último a mulher negra? Porque nós temos o desafio de raça e o desafio de gênero. Então, somos nós quem suportamos tudo que acontece ali na pirâmide, mas, ao mesmo tempo, somos nós que movimentamos essa pirâmide. Então, pegando aqui até uma fala da Angela Davis, que foi, então, essa grande parceira também de Lélia, a Angela Davis fala: quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. E o que ela quer dizer? Que quando a gente avança, todo mundo avança junto, porque já que nós estamos na base da pirâmide social, ao mesmo tempo que a gente sofre todas as dores de viver ali perto das mazelas e de viver ali dentro desse espaço, né, de suportar tantas desigualdades, mas quando a gente avança, todo mundo ganha junto. Por isso que é tão importante a gente falar do feminismo, a gente falar dessa luta antirracista, né? Porque quando a gente conseguir sanar esses problemas na sociedade, a gente vai conseguir avançar demais. E aí, quando me perguntam, Letícia, você acha que o problema da sociedade é de raça ou de gênero? Bom, eu acho que é muito importante a gente tratar e lidar
com a questão de gênero, mas quando a gente olha para uma vertente racial, a gente começa a pensar, quem mais sofre violência doméstica? Mulheres brancas ou as negras? Hoje, em número, são as mulheres negras. Quem mais são mortas? As mulheres brancas ou as mulheres negras? Quando a gente olha em números, são as mulheres negras. Quem mais sofre violência obstétrica, né? São as mulheres brancas ou as mulheres negras? São as mulheres negras, infelizmente, né? Infelizmente. E aí, quando a gente olha até para a questão de gênero dos homens, quem tem mais oportunidade no mercado de trabalho? Os homens negros ou os homens brancos? São os homens brancos. Quem mais é preso na sociedade? Os homens negros ou os homens brancos? São os homens negros. Então, até essa dinâmica de começar a olhar para os lugares e ver as desigualdades, a gente até chama de teste de pescoço, onde você vai para os lugares da sociedade e você começa a ver essas relações. E aí a gente sabe que todos esses desafios acontecem porque tem um preconceito muito grande. Tanto da questão de gênero, nós mulheres, a gente sabe o desafio imenso que a gente passa, quanto para as pessoas negras e indígenas no país. Então, falar da pirâmide social é a gente falar desses privilégios e entender, né, que essa relação de poder que existe nessa relação da pirâmide acaba, sim, colocando a mulher negra numa situação de subrepresentação, né, de subordinação, de sofrer muitas violências e também de sofrer uma linha muito forte da desigualdade. Letícia, eu estava assistindo o Roda Viva com a Thaís Araújo. Depois eu vou até pôr lá no nosso grupo de trabalho, mulheres, do curso. É um vídeo curtinho e ela fala da experiência que a Regina Casé idealizou entre algumas famílias negras, né, no Rio de Janeiro, que havia uma escola que estava começando e a Regina Casé convidou os amigos a colocarem todos os filhos nessa escola. Entenda, a gente está falando de negros que vivem num padrão médio-alto da sociedade. E aí a Thaís achou, ela dando o relato dela, que ela achou aquilo de suma importância porque ela e o marido dela são um fato histórico na história das gerações das famílias deles. Os dois são um caso ímpar, né? E aí ela fala assim, e eu me lembro de ter estudado em escolas particulares, a minha mãe tinha esse cuidado e se esforçava muito para garantir isso. Mas na escola em que eu estudava, a mensagem social eu percebia que eu estava fora do meu lugar, porque todas as crianças eram brancas e todo o corpo docente era branco, e os meus pares eram serventes. Era como se eu visse claramente que o meu lugar não era aquele da cadeira. O meu lugar era o do servente da escola, do operacional, do funcionário de baixa escolaridade. E essa iniciativa, nessa escola que estava começando no Rio de Janeiro, e é uma escola que tem, por essência, fazer a discussão racial, né? Preparar quadros negros para a sociedade, para liderarem a sociedade, eles tiveram o cuidado, inclusive, de inserir um grande número de professores negros, para que as crianças tivessem referenciais de liderança, além de colegas entre os pares. Então, além de alunos, ter referenciais de metas pessoais, né? Eu queria ser como meu professor. Quantas de nós já não quis ser como a professora, né? Não quis um dia estar ali dando aula. Quantas de nós não brincou de escolinha? E ela fala como é difícil essa questão da representatividade, isso mesmo, né? Que para eles não bastava só ter uma escola que acolhesse a demanda do povo negro, precisava ter uma escola que representasse a liderança do povo negro, que as crianças negras pudessem sonhar em ser mestres e líderes na sociedade. Eu fiquei vendo aquele relato, né, e eu sou como a Alcione também, eu sofro até hoje bastante privação por gênero, né? Por exemplo, eu não terminei a minha graduação, eu estou na estatística das mulheres que não conseguem permanecer no centro acadêmico, em virtude do orçamento familiar, da maternidade. Então, vários momentos da minha vida eu tento voltar, e aí o orçamento familiar ou a maternidade me tiram desse lugar de novo, porque a maternidade faz a gente fazer essas escolhas, né? E aí eu fico pensando
Quando você fala da citação da Angela Davis, como nós mulheres, fazendo a discussão do feminismo, dos nossos lugares, conseguimos atacar em cheio o cerne da discussão da desigualdade social, que me parece cada vez mais ser o racismo. Me parece muito. Me parece que, para mim, Daniele, na minha visão, no acúmulo social e até literário que eu tenho, toda vez que a discussão do racismo se aprofunda, fica muito claro que é uma barreira tão forte, que talvez no dia que ela for superada, as discussões de gênero sejam mais possíveis, né? Porque elas ainda são tratadas como espasmos das mulheres. O que você acha que nós, como mulheres, dentro dos nossos ambientes de discussões de feminismo, podemos ter como ação prática, por exemplo, para a sociedade, para propor esses enfrentamentos? Você tem assim uma ideia prática que a gente possa começar como ato? Com certeza, Dani. Isso que vocês estão fazendo já é uma forma prática. Trazer uma jovem negra para falar de uma figura negra é muito importante, porque representatividade importa sim, gente. A gente falar a partir dos nossos corpos, a partir das nossas histórias é muito importante. Quando a gente se vê nos espaços e se enxerga de uma forma que a gente pode sonhar, isso também é muito importante. E aí, Dani, quando você traz essa questão racial nas discussões de gênero, é muito importante também falar assim, porque principalmente quando a gente vai para movimentos, a gente fica muito segura. Eu fiquei muito segura se eu ia atuar no movimento negro ou no movimento de mulheres, porque a gente fica questionando, tá? Qual lugar que eu vou atuar? Atue nos dois, né? Atue nos dois. E aí, quando a gente fala de ações práticas, falar de ações práticas, principalmente na questão de gênero, a gente sabe, por exemplo, que é criar oportunidades. Então, tá, se a gente sabe que, por exemplo, né, um movimento, ele é mais liderado por homens, e esses homens querem trazer uma realidade equânime, então eles precisam começar a rever os privilégios deles e começar a dar espaço para as mulheres, né? Então, eu acho que o caminho para a gente poder mudar isso é trazer oportunidades. E assim, antes disso, né, eu acho que eu pulei uma parte muito importante, antes disso, é conversar e se conscientizar. Porque enquanto as pessoas não entenderem que a questão do machismo e a questão de gênero é um problema social e de todos, a coisa não vai avançar. Assim como o racismo também. Então, a gente precisa, o primeiro passo, se conscientizar, e o segundo passo é encontrar ações práticas. E as ações práticas estão desde a gente fomentar essas rodas de conversas, como a gente está fazendo aqui hoje, como dar oportunidades, seja numa vaga de emprego, seja em espaços de lideranças. Então, eu acho que dá para a gente construir caminhos. E aí, construir caminhos é buscar, eu sempre opto por essa parte do diálogo, né? E aí, se não tem diálogo, a gente vai pelo constrangimento. E o que é ir pelo constrangimento? É quando, por exemplo, tem pessoas, igual, por exemplo, a Dani falou de uma questão racial super importante, e ela se colocou no lugar dela como uma pessoa não negra. Isso é importante. Porque tem lugares que tem pessoas que se pegam de pautas de outra para poder se promover, né? Então, por exemplo, eu não sou uma mulher trans. Aí vai eu e começar a falar, não, que ser trans é isso, ser trans é aquilo, se autopromover, isso é péssimo. Então, assim, o que fazer? Discutir, se conscientizar e buscar oportunidades. Abrir espaços. Não fazer é se autopromover em pautas que não são nossas, mas a gente também pode ser aliado. Então, o que a gente pode fazer? Mulheres brancas, vocês são principais aliadas da questão das mulheres, porque a sociedade ouve vocês com mais facilidade. Os homens têm uma dificuldade de ouvir, mas se falarem com os homens, eles vão ouvir um pouco mais do que se é uma figura de uma mulher negra. É difícil falar isso, é muito triste, mas é a realidade. Então, se eu sei que eu tenho um privilégio sobre a minha irmã, que está aqui do meu lado, então o que eu faço? Eu vou buscar atuar como aliada. E eu acho que esse é o momento da gente ser aliadas uma das outras, né, para poder construir caminhos que a gente busque, né, então, essa união e busque romper barreiras. Claro que não é um desafio fácil, né, é muito difícil, a gente tem barreiras gigantescas, mas eu sei que
juntas a gente é forte. Então, assim, se a gente se une, começa a ter o processo de empatia, porque se colocar no outro está para além de se colocar no lugar do outro que eu compreendo. Pensa você se colocar no lugar do outro que você ama, é fácil. Mas a pessoa que você odeia, você se coloca no lugar dela? Da pessoa que você não compreende, você se coloca no lugar dela? Eu acho que talvez agora esse é o nosso desafio, de quebrar essas barreiras e começar a se colocar no lugar do outro, independente de quem ele é. E aí, eu acho que é muito importante a gente ser aliado. E aqui, né, aqui no nosso canto de mulheres é sermos aliadas uma das outras. Porque eu sei que eu posso ganhar todo o dinheiro do mundo, eu posso ser uma mulher milionária, como a Thaís Araújo bem disse. Ela estudou nos melhores colégios, mas isso não a isentou de sofrer o racismo. Não a isentou de sofrer até violência de gênero. A gente sabe que mesmo a gente pode ter todo o poder do mundo, mas não nos isenta de passar por essas violências. E é isso que a gente precisa começar a mudar na sociedade. E aí a mudança vem a partir desses pontos que eu trouxe, né? Da conscientização, dessa educação e da gente promover oportunidades para começar a mudar os cenários. Porque, para mim, para a gente mudar, a gente precisa acabar com tudo que está posto. E aí eu sempre digo que a revolução ela vai ser preta, feminina e periférica, porque são esses corpos que não estão nos espaços de poderes. Então, para a gente mudar alguma coisa, a gente precisa começar a ocupar e a liderar esses espaços. A Andressa pediu a palavra e a gente acabou de bater o nosso teto de 9 horas. Mas a nossa discussão de hoje talvez seja uma das discussões mais importantes de todo o nosso curso, porque quando uma mulher negra se move, toda a sociedade se move. E eu queria propor a gente estender até 9h30, para que todas as mulheres dessa sala tenham a oportunidade de jogar a bolinha de volta com a Letícia. Vocês topam? Façam um legalzinho assim para mim. Mais meia hora de bate-papo. Isso, é que ainda tem todas as outras, né? Então, eu vou abrir agora para a Andressa. Beleza, Ana. E aí a gente pode ir seguindo assim as demais, e a gente vai até 9h30, ver se dá a oportunidade de todas conseguirem dar esse feedback com a Letícia. Eu já encerro aqui minha fala, só volto para me despedir. Então, obrigada, Dani, por me passar a palavra, por essa oportunidade aí, né, de eu poder falar mais. E agradeço também às mulheres aí pela oportunidade de me passar a palavra, mesmo com o tempo corrido, vou tentar ser o mais breve possível. Primeiramente, boa noite, mulheres, boa noite, Letícia, né? Quero primeiramente parabenizar a Letícia aí pela exposição, né? Eu me atrasei, né? Porque eu estava na faculdade e a Dani estava justamente falando disso, né? Da questão de conciliar a vida acadêmica com a nossa vida pessoal. No meu caso, né? Eu tenho um desafio um pouco diferente aí, que é conciliar a vida acadêmica com a vida política, inclusive um desafio, né? Que a própria Letícia aí vem encarando também, né? Você já se formou aí na faculdade de Direito aí, tudo mais. E tive a oportunidade, né, o privilégio de entrevistar a Letícia aí, né, no YouTube, né, no canal Raiz Trabalhista, foi lá onde eu conheci ela, a história de luta. Fiquei muito feliz de saber que ela foi a convidada dessa noite, né, admiro muito o trabalho dela de comunicação. Recomendo vocês verem o trabalho dela de campanha, foi impecável, né, vocês que estão assistindo. E toda vez que eu tenho uma questão que eu tenho que falar, né, da questão negra, né, não é meu lugar de fala, a Letícia é sempre a mulher que eu procurar, né, uma grande amiga, querida, né, para falar dessas questões, porque é o lugar de falar dela. Quando eu tenho que me posicionar em algo sobre isso, eu sempre procuro a Letícia. Eu queria lembrar, na verdade, né, como presidenta da JS, da Juventude Socialista do PDT aqui, né, na cidade de Santos, a JS de Curitiba, ela tem um núcleo, né, em homenagem à Lélia. Não sei se vocês sabiam disso, queria passar essa informação para vocês. Finalizando, então, né, eu peço licença para vocês, para fazer um convite, né, em relação à MT Santos, no dia 13, agora no sábado, nós teremos uma live, né, onde a gente tem procurado apresentar os núcleos de base, e essa semana será a Juventude Socialista, então eu gostaria humildemente de convidar as mulheres que estão aqui, por se tratar de uma live da MT Santos, né, a gente vai falar de políticas públicas de juventude na cidade de Fortaleza, né, o intuito é basicamente mostrar as coisas que estão acontecendo por lá para influenciar na eleição do ano que vem, né, para convencer o pessoal de São Paulo aqui a votar 12. Queria fazer esse convite, né, e também elogiar a fala da Letícia e passar essa informação para vocês da JS de Curitiba, tá, pessoal? Um abraço aí, desculpem qualquer coisa.
Beleza, mulheres. Queria agora, então, passar a palavra para outra mulher aqui da sala que tiver ainda alguma dúvida para conversar com a Letícia, tiver algum feedback desse nosso bate-papo aqui, Andréia, Solange, Sandra, e deixa eu ver quem mais está aqui, Marli, Ana, se ficou alguma dúvida do nosso papo sobre a Lélia, para a gente continuar aqui nosso feedback. Aninha, cadê? Deixa eu ver quem mais, doutora. Então tá, pelo que eu estou vendo aqui, todas estamos saciadas, né? Eu queria pedir para Lê, você consegue dispor para nós alguns títulos da Lélia que a gente consiga pesquisar físico ou PDF para pôr lá no nosso grupo e fazer um releasezinho, um textinho base para a gente poder postar no feed das AMTs, né, sobre a nossa aula de hoje, porque também a gente quer trazer outras mulheres para dentro desse espaço de crescimento e troca. E essa discussão em especial, eu acho que é a discussão central sobre o feminismo. Eu tenho muito claro para mim, apesar de ser uma mulher branca, eu vou contar aqui uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa social, original dos movimentos sociais, né? Minha primeira filiação foi o PDT. E em todos os movimentos sociais, eu tenho sempre muita afinidade com as mulheres negras, porque eu sou uma pessoa que venho de uma periferia muito extrema, né? Eu tenho aqui o início da minha família na região mais vulnerável da cidade de São Vicente, que é a Vila Ema, ali na Fazendinha, em frente à Portelinha, quando a Portelinha está nascendo. Então, eu vivi ali experiências de guardar as mulheres e as crianças no meu apartamento, enquanto a polícia atirava de helicóptero atrás do traficante. Nesse contexto, os movimentos sociais ficam muito fortes nas minhas narrativas, nas minhas posições. E aí as irmãs negras viram para mim sempre e falam assim: Dani, mas você sabe que você é branca, né? Quando eu conheço, tem algumas mulheres na minha trajetória que eu tenho um caso da Bandeiras, pertinho ali, ó, pertinho, Ana. É o cara, ela contando para mim que olhou e fez assim, branca. E isso ficou tão marcado para mim, porque nem era uma mulher férica, porque eu era uma mulher de traços indígenas, e aí dentro da construção política, no movimento político de mulheres, eu fui definindo a identidade que eu assumiria de fato, e eu entendi que eu não tinha as características, sofria as violências características de raça. E aí eu denuncio a sociedade. Eu sou uma mulher branca periférica. E para mim só fez sentido porque a minha história é permeada de mulheres negras que são fortemente violentadas e que têm posições fortes, assim, e que me ensinam todos os dias. De trabalho, eu vou deixar o grupo aberto para vocês poderem fazer a interação. Eu sei que eu estou devendo material da última aula lá, a doutora Maite está terminando, e a gente passar a fazer um feedback agora sobre conteúdos. Se comprometer em fazer algumas leituras, eu vou sugerir também alguns filmes, e a gente poder ter esse feedback de conteúdos lá no grupo, ok? O que vocês acham, meninas? Bom? Você, Lê? Contar comigo, viu, Dani? Pode contar comigo, eu faço para vocês. Tem um texto de biografia da Lélia, já te mandei pelo WhatsApp, que nós fizemos na MT aqui da capital.
que a gente estava postando sobre várias feministas, e uma delas foi Lélia, né? Eu peguei o texto base ali, ajustei algumas coisas, mas tem a biografia, e aí obras e textos também eu vou fazer um resuminho e mando para vocês, viu? Fico muito feliz aí, e agradeço a oportunidade mesmo, assim, por todas que me ouviram, porque para mim eu ser acolhida tendo esse espaço de escuta de vocês. Então, muito obrigada. Lê, eu que agradeço, tá? Você ter topado aí, encontrar um tempinho na tua agenda para dividir com a gente. Muito obrigado pelo conteúdo aqui, pelo bate-papo. Esse nosso curso é um curso bem básico. A gente tem já projeto aqui, eu tenho discutido com algumas mulheres da nossa cidade em aprofundar um pouquinho mais, estrito senso, algumas pastas, né? A questão dos direitos das mulheres e o racismo é, com certeza, duas pastas que precisam ser aprofundadas, então já deixo o convite aberto aqui para você continuar contribuindo no futuro. Muito obrigada. Queria agradecer a doutora Alcione, minha parceira nesse projeto, que investe em mim. A doutora Alcione na minha vida é que nem foi na sua, viu? Eu só sou AMT muito porque eu conheci essa pessoa maravilhosa, assim, que ela é toda linda, né? Toda cheia de luz, e ela é toda acolhedora, ela convida a gente para a vida dela. Então, muito obrigada também a doutora Alcione e a Gleides, que me trouxeram para esse espaço, e eu me senti em casa na MT, eu falo isso toda hora, que eu me sinto em casa no PDT e na MT, e a gente tem aí um projeto grande para construir, principalmente nas mentes das mulheres. Eu gosto de um texto bíblico que fala que a gente precisa transformar o mundo a partir da renovação das nossas mentes. E esse tem sido um norte, a renovação das nossas mentes. Queria passar a palavra para a doutora, para ela também ter a oportunidade de se despedir aqui, e a gente vai encerrando. Dani, a Solange não participou, lembra que você falou? Verdade, a gente fez uma Faltou a dinâmica Solange. só. Isso. Eu vou deixar você convidar a Sol, Alce, você que já está com a palavra. Oi, Solange, antes de você chegar, nós fizemos uma dinâmica que cada uma contou um momento da vida que foi muito marcante. Aí conta para a gente conhecer você também. Depois você assiste o vídeo para conhecer das outras. Abre o microfone, Solange. Está me ouvindo? Acho que ela está com problema no áudio. Então, fica para a semana que vem. Semana que vem você conta para a gente, então. Tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez a Letícia. É sempre muito bom ouvir a Letícia. E é sempre muito bom estar aqui com vocês. É um dia, uma noite muito querida encontrar vocês, mulheres que estão querendo aprender, que estão querendo estudar. Isso anima as nossas forças, né? E vamos continuar unidas. Obrigada, mulheres. Então, a gente vai se despedindo aqui. A Andressa não fez a dinâmica, Alce, era isso que eu estava falando no privado. A gente convidou todas, Andressa, a contarem um momento da sua história que marcou a sua história. Algumas mulheres colocaram um momento positivo e um momento negativo, né? Eu só escolhi um marco, mas você pode também ficar à vontade, né? Quando alguém te perguntar assim, o que marcou a sua história? Qual foi seu divisor de águas? Porque a Lélia é um divisor de águas na história do Brasil, embora tenha essa tentativa incansável de apagar a história dela. Então, seria para eu falar que eu estou com medo do tempo. Tá, vou então falar, considerando o tema de hoje, inclusive foi uma situação que eu compartilhei com a Letícia, que tem a ver com a questão racial, foi uma situação que eu passei no ano passado, mesmo sendo uma mulher não negra, claro que eu reconheço esse lugar,
foi uma das vezes que eu mais reconheci o racismo, assim, na minha vida. Foi a vez que eu vi de forma mais... eu vi de forma menos velada. Eu nunca tinha tido um contato tão próximo, nunca tinha visto, né, uma situação de racismo tão, né, na minha frente, assim, eu fiquei muito assustada. E como eu falei para vocês no início, a Letícia, né, sempre é uma mulher que para mim é referência, uma mulher potente, principalmente quando eu tenho alguma questão, né, voltada para essa pauta, eu sempre procuro a Letícia para ela dar um feedback, porque é o lugar de fala dela, né, é importante a gente ter essa consciência, né, de qual é o nosso lugar de fala e qual não é. Mas, para ser breve, foi na faculdade de Direito, durante a apresentação de um trabalho, né, que eu sofri, né, machismo, né, no lugar como mulher. Era um trabalho, como sou estudante de Direito, né, não sei se todas as mulheres que estão aqui presentes sabem, né, na matéria de responsabilidade civil, né, foi apresentado o processo daquele rapaz que invadiu um shopping no Morumbi e atirou no cinema, acho que foi ali no início dos anos 2000, um rapaz branco, jovem, tudo mais, né, de classe elevada e tudo mais. E aí, né, fui falar a questão técnica, né, quando foi a minha vez, né, o professor pediu que a gente desse nosso parecer sobre esse processo. E na minha vez, além de falar a parte técnica, como eu sou uma mulher, né, da política, ativista, eu sempre nos meus trabalhos eu tento estar colocando, né, essa questão política, da gente pensar as questões sociais, e eu coloquei juntamente com a questão técnica, a questão social, questionando que se talvez, né, fosse um homem negro ali no contexto, né, num shopping nobre ali da região nobre da cidade de São Paulo, será que a segurança teria sido mais rígida? Né? Aí eu coloquei essa questão e o professor branco, né, juiz de direito, ele se irritou, começou a me ofender, assim, né? Eu ali tentando ali defender a pauta e eu pude identificar que o pensamento dele foi racista, né? Foi muito claro isso para mim. Inclusive, eu consultei a Letícia para ver se eu estava certa e ela me deu aí, né, realmente que foi uma situação ali, né? E os alunos não fizeram nada, enfim, foi muito marcante, foi uma situação muito vexatória, assim, mas me mostra quanto que o Poder Judiciário brasileiro ainda está muito institucionalizado, ele é racista, enfim, ele é elitista, então a gente precisa estar nesses espaços, tanto eu quanto a Letícia, principalmente, né, que também é, né, da área, a gente precisa estar nesses espaços e, né, foi um momento, assim, muito marcante que tem a ver com o tema da nossa aula de hoje. Obrigada, viu, Andressa? Eu sempre tenho também essas ideias, assim, recentemente saiu outro vídeo, né, dos meninos, assim, também sendo, no comecinho do ano, sendo atacados e arrastados para a escadaria. E eu lembro que na hora que eu comentei, meu pai estava do meu lado. E eu falei assim, nossa, será que se fossem 3 meninos brancos seria a mesma atitude? Ele virou para mim e falou assim, esse tipo de ladrãozinho, o segurança sabe o perfil. Olha que coisa assustadora. Eu olhei assim, fico pensando se deflagrassem a ditadura, acho que meu pai me entregava. A vida é muito boa. Meninas, a gente vai encerrando aqui. Queria dar boa noite para vocês. Me comprometo com vocês, sem falta, até sexta-feira, disponibilizar todo o conteúdo no nosso grupo de trabalho. Conversei com a Alcia aqui, a gente vai abrir o grupo para vocês poderem mandar pergunta, pedir material. A gente só queria pedir para não ter os bom dia, boa tarde. Eu sei que a gente gosta, né, de dar bom dia, boa tarde para as pessoas, mas já são muitos grupos, muitos. E aí tem alguns telefones em especial que não suportam tantas mensagens. Então, eu queria só pedir para a gente cuidar disso, tá? O grupo lá está aberto, a gente vai começar a disparar material para vocês poderem consumir. Os olhos são as janelas das nossas mentes. Então, escolham muito bem do que você está. Nossa intenção é que vocês tenham ali conteúdo saudável e consistente, que vocês possam se defender e se colocar, tá? Boa luta para nós. Boa noite, Lê. Muito obrigada. A gente se encontra na próxima. A gente se vê na luta. Um beijo, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade.
E aproveitando esse finalzinho para falar que a Andressa é uma das jovens que me orgulha muito nessa construção do PDT, JS, AMT. Parabéns, Andressa, você vai muito longe, viu? Assim como todas estamos aqui hoje. Obrigada pelo espaço de escuta, Andréa, Ana, Marli, Solange. Ai, a foto, peraí, tem verdade, Andréia, tá certa. A Sandra, Ana Luísa. Aqui fazer a foto. Meninas, gente, abre o vídeo para a gente fazer uma foto. Abram os vídeos para a gente fazer a nossa foto. Marli, Solange. Belíssima, deixa eu arrasar aqui no louro. Capricha. Faz a plástica aí. Faz a plástica. Photoshop. Foi. Vou postar a foto lá e marcar todas vocês, tá? Foi no grupo os Instagrams. Eu vou, Letícia, posso adicionar você ao grupo? Assim você tem a liberdade. Você tem a liberdade de disparar material quando você quiser, viu? Pode pôr lá. Sim, acho que muito isso aqui é legal. A gente que agradece. Boa noite, meninas. Beijo, tchau, boa noite. Até quarta. Tchau.